Amado e Mestre Jesus, com alegria, aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Buscando, na vossa mensagem, à luz da doutrina espírita, identificar aqueles valores que possam nos auxiliar no bom encaminhamento da nossa vida. Encontrando roteiros mais seguros, sempre na direção de dias mais tranquilos e mais felizes. Aproveitamos os nossos momentos de prece para pedir por todos nós que aqui nos encontramos no plano mais objetivo, mas pedindo igualmente por aqueles que da realidade espiritual dividem conosco o esforço de aprendizado nessa manhã. Que as vibrações suaves desse momento possam irradiar-se também na direção daqueles que mais sofrem, atravessando momentos mais difíceis. Pedimos também por esta casa que nos acolhe com todo o carinho, e por essa casa maior que é a nossa terra, principalmente nesses momentos graves da grande transição. Que as bênçãos de teu amor nos alcance a todos e nos traga serenidade e paz, inclusive para o nosso estudo. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Tem alguém vindo a casa pela primeira vez? Não, né? Todos antigos de casa. Muito bem. Se são antigos de casa, estão sabendo, né, que nós estamos dando sequência aos estudos aqui do livro Religião dos Espíritos, que faz uma abordagem sobre questões de O Livro dos Espíritos, tá? Nós já estamos no capítulo 66, que traz esse título, Abençoa. Traz o título Abençoa. Tá? Capítulo 66. Muito bem. Quando a gente fala sobre esse tema, né, fazendo aqui uma pequena introdução, é interessante a gente observar que nós já estamos há mais de 2000 anos da mensagem sublime do Cristo e ainda hoje a gente olha em torno e vê situações complexas acontecendo. Tem muita coisa boa também acontecendo, é verdade. Mas a gente vê situações que às vezes chocam a nossa sensibilidade. Às vezes nós vemos manifestações tão graves, né, que esbarram expressões não só de maldade, mas também de crueldade e de perversidade. E olhando isso em torno, às vezes assustamos, particularmente aqueles de nós que ainda não temos maiores informações sobre toda uma dinâmica, sobre tudo isso, e nós assustamos, às vezes até nos desanimamos diante da vida, isso pode acontecer, não é? Por isso que é importante nós aprofundarmos sobre alguns itens ou situações que nós estamos vivendo, para entendermos um pouco melhor toda essa dinâmica da vida e serenarmos o nosso coração e ajustarmos-nos aonde seja preciso em todo esse movimento. Tá? Antes de trabalharmos o próprio Livro dos Espíritos, que serve de base ao Espírito Emmanuel para tratar dessa questão abençoa, nós queremos voltar num texto do próprio Espírito Emmanuel, mas num livro que tem o nome Emmanuel. Tá? Então é do próprio benfeitor e leva o seu título. O que ele fala? Né? Esse capítulo é o 31 dessa obra e é intitulado Os Espíritos da Terra. O que é interessante a gente pensar sobre esse aspecto? Porque dentro de doutrina espírita, nós temos sido favorecidos com a compreensão de muitos princípios fundamentais, por exemplo, que vão nos fazer entender melhor quem são esses corações que convivem conosco nesse mundo em que vivemos. Né? É importante a gente pensar sobre isso. E o Emmanuel, nesse capítulo 31, começa dessa forma. Está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Então o Espírito Emmanuel está dando uma ideia da comunidade dos espíritos que vivem nesse mundo que nós chamamos Terra. Então ele está dizendo, grande número de nós, os espíritos ligados a esse planeta, somos por vezes espíritos atrasados em evolução. E é interessante a gente não perder de vista, que isso é uma informação que nem todos têm, nós em nosso meio somos favorecidos, ele está falando não só encarnados, mas também corações fora do corpo físico, e que pertencem à psicosfera do planeta. Tá? Então, esses espíritos
né, com a evolução ainda retardatária, não são só os que estão no mundo físico, existem também aqueles que da realidade espiritual, a elas se vinculam de alguma forma, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever, né, de cumprimento com a vontade superior que nos remete ao Criador. Tranquilo até aí? Se alguma coisa que nós falarmos, gente, não ficar claro, por favor, nos chamem, tá? Continua o Espírito Emmanuel nesse mesmo texto. Admirai-vos, às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz, da consoladora doutrina dos Espíritos, está falando de alguma forma, né, para nós espíritas, da incompreensão que ainda acontece no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratárias à verdade. A terra está cheia de dores, oriundas dos abusos levados a efeito por elevado número dos seus habitantes, que, aliás, constituem considerável maioria. Bom, então o Emmanuel está dizendo da condição de nós, os habitantes desse planeta, desse orbe, mostrando que boa parte de nós somos espíritos ainda muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, falamos isso com frequência, né? O que caracteriza boa parte dos moradores, né, desse mesmo planeta. Tá bom? Então ele fala disso, que às vezes nós nos admiramos, né, de ver toda essa situação, mas ele está falando, a Terra está cheia de dores oriundas de quê? Dos abusos levados por nós, estou falando de uma forma abrangente, né, durante muito tempo. Então a gente, quando pensa nessa condição do nosso planeta, quem são os protagonistas, né, protagonistas dessa experiência terrestre, de alguma forma se justifica esses painéis que às vezes são complexos, que a gente observa no dia a dia. Tá? Explica isso. Mas vamos aprofundar um pouquinho sobre isso, né? É lógico que a gente estudando, por exemplo, sobre os princípios fundamentais, a gente estuda sobre a escala dos mundos, e sabemos da condição da Terra nessa mesma escala, né? Então, quando ele trata da condição dos espíritos aqui no nosso planeta, é natural que a gente encontre, por vezes, expressões, sim, de maldade, de crueldade e de perversidade. Tá? E isso é delicado, né? Eu vou precisar de um livro emprestado. Eu ia pegar do celular. Pode ser? Aqui, ó. Obrigado. Eu ia tirar do celular, mas acho que aqui vai ser melhor, agradeço. Esse texto 66 do Emmanuel, ele vai trabalhar a questão 752 de O Livro dos Espíritos, né? Ele está estudando a questão 752 de O Livro dos Espíritos. Nós não vamos ler só a 752, nós vamos ler mais duas questões para frente. Porque Kardec vai tratar, nesse trecho de O Livro dos Espíritos, do tema crueldade. Não é o que nós estamos tratando? Situações que nós vemos no dia a dia, que às vezes chocam a nossa sensibilidade, que esbarram nos processos da maldade e da perversidade. Na 752, pergunta Kardec aos benfeitores: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta dos benfeitores: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Tranquilo? Continua Kardec perguntando na 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Né? A Terra já foi um mundo primitivo, sabemos disso. E quanto mais na retaguarda do processo evolutivo, mais embrutecidos são os seres. Não é isso? Então ele está fazendo uma pergunta. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? E os benfeitores respondem: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral,
cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob um império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer esta influência. A gente chamaria atenção aqui, qual que é o sentimento que vigora para esses espíritos na retaguarda? Qual é? Vocês perceberam? Que é uma das grandes chagas da nossa humanidade. O egoísmo. Quem trouxe? O egoísmo. Né? Quando eles falam assim, só da conservação pessoal cogitam, só pensam na conservação pessoal, o que os torna, em geral, cruéis. Enquanto as nossas predisposições, os nossos interesses estiverem focados tão somente para a experiência física e principalmente para os interesses puramente pessoais, nós temos grande tendência a reincidir nos processos de crueldade. Né? O egoísmo é uma grande chaga nesse sentido. Tá? E a última que a gente gostaria de trabalhar, Kardec pergunta, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Então Kardec está perguntando, essa crueldade não é em função da ausência desse senso moral? E os benfeitores respondem, dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos, no sentido de mais humanizados. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume, o germe da flor que ainda não desabrochou. Não é? Se a gente pudesse aprofundar todas essas questões, daria para a gente conversar aqui bastante coisas, né? Mas ele está dizendo, muitas vezes as expressões da crueldade que nós estamos vendo nos dias atuais ainda são de uma predisposição menos feliz, que tem base, especialmente, os sentimentos do egoísmo. Então justificam em parte. Às vezes a pessoa está tão focada somente no seu interesse, né, do interesse pessoal, e acaba esbarrando em processos de crueldade. Tá? É interessante a gente pensar com isso, porque nos dias atuais a gente vê como se fosse uma acerbação, é como se o volume de muitas dessas dificuldades tivessem assim, mais patentes, eu não sei se vocês concordam. Porque quando a gente fala das lutas que nós estamos atravessando, muitas pessoas pensam, e não tem nada errado, dizendo assim, não, mas essas lutas são de todos os tempos. O que há diferente nos dias que passam? Concorda? Os desafios que nós vivemos hoje tiveram em todas as épocas da humanidade. Mas somos de pensar que nos dias atuais eles estão exacerbados. Só para enfatizar essa realidade, nós estamos lembrando aqui de uma fala do Wagner Paixão. Ele teve a oportunidade de dialogar diretamente com, vamos dizer assim, o dirigente da reunião mediúnica do Chico. E o Chico contou para ele, e ele contou para o Wagner. Ele falou que certa vez o Chico estava andando na Avenida Afonso Pena e viu na avenida assim, era de madrugada ainda. Eu fiquei pensando, o que o Chico está fazendo ali de madrugada na Afonso Pena? Mas não foi falado. Mas ele falou que estava na madrugada, começando a sair aquela claridade, ele viu os espíritos como se afundando no solo. E o Chico dizia, são os espíritos que ainda não comportam a claridade da luz. Então tem espíritos em condições complexas ainda que não conseguem laborar diante de uma luz solar. Né? Um outro relato também do Wagner a esse respeito, ele faz isso no mesmo estudo, ele fala que também o Chico estava certa feita num desses ambientes e ele viu um quadro da realidade espiritual que era meio assustador. Ele viu uma cidade espiritual de espíritos complexos, voltados principalmente para as expressões do sexo, vindo em direção à Terra. E ele fala, aguarde daqui a alguns anos, e isso foi no ano de 1950 aproximadamente, e ele falou, aguarde daqui a uns anos, porque esses corações vão estar incorporados aqui no mundo físico. Percebe que tem uma exacerbação das coisas que a gente conhece ao longo do tempo, às vezes tem pontuações que endossam a nossa fala nesse sentido. Tá? Então é interessante pensar
Porque às vezes a gente questiona, e é importante que a gente questione. Que a gente fala assim, não, as coisas estão assim porque a comunicação hoje é muito mais fácil. Acontece uma dificuldade em tal lugar, todo mundo sabe por causa, né, da facilidade de comunicação, internet, etc. Faz um sentido, faz sentido. Mas a par disso, a gente ainda assim observa que tem sim, né, uma sobrecarga nesse aspecto. Tá? Então, a gente vendo todo esse painel complexo, quem são os protagonistas dessa cena no mundo que nós estamos vivendo, às vezes a nossa sensibilidade chocada com a questão, às vezes, da perversidade, da crueldade, e a gente se pergunta como que é isso? Né? Será que esse barco, né, essa nave que é a Terra, ela caminha a matroca? Será que não tem um coordenador no encaminhamento dessas questões? Claro que tem. Né? A gente precisa realmente conhecer a dinâmica de todo esse movimento para a gente, como dissemos no início, serenar os nossos corações e perceber que as coisas caminham como precisam ser, no sentido de orientação e direção do nosso planeta. Tá? Olha lá, ainda, voltando lá, né, nos Espíritos da Terra, ele só um parágrafozinho na sequência que nós também tiramos. Vós, porém, que estudais e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que vos apresentem, com acurada, né, profunda atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de um esclarecido entendimento. Então ele está falando, se você é uma pessoa que está empenhada no desejo de melhorar-se, aprofunda, estuda isso mais profundamente para você entender a dinâmica do processo. Porque na compreensão desse processo, como também já dissemos, você se ajusta mais acertadamente a essa dinâmica para que você recolha os conteúdos que você precisa em nome dessa mesma transformação. Então o Emmanuel está falando, aprofunde esses temas para que você chegue lá e se ajuste ao mecanismo do processo. Tá? Caminhando, a gente fala, né, das dificuldades, a gente vê um ser ali, tudo tal, a gente fica pensando quem são os protagonistas, eles falam não só dos encarnados, mas como os companheiros desencarnados, então nós estamos sempre pensando nas criaturas, nos seres, né, na condição deles, etc. Está tudo certo. Mas além das criaturas, é preciso saber também do momento em que nós estamos vivendo, que ele também soma na apreciação desses acontecimentos. Então lá no livro A Gênese, Kardec, né, no capítulo 18, item 1, vai registrar: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Opa! Aqui já tem um aspecto, inclusive, consolador. Nós estamos destacando expressões de dificuldades, da crueldade, da perversidade. Pô, viemos aqui para falar de consolação ou de sair daqui esmurecidos? Não é assim? A mensagem do Evangelho é de conforto? É de conforto, mas tem, né, expressões e nuances dentro dela. Então, o que eles estão dizendo? A espiritualidade superior está dizendo, são chegados os tempos que vão acontecer as grandes transformações para quê? Para que as pessoas sofram? Não, não é isso. Para que a regeneração da humanidade aconteça. Então, esses processos que nós estamos percebendo têm finalidades muito altas. É para a transformação da nossa humanidade. Né? Isso, de alguma forma, é uma expressão de conforto. Esta, não está dando para ver aí, porque a claridade, né, dificulta um pouquinho, é a nossa Terra. É isso? Uma Terra em que, como acabou de dizer ali no livro A Gênese, vivendo plena transição. Não é? Isso não é novidade para a grande maioria de nós. Mas tem muita gente lá fora que desconhece esses aspectos. Porque isso vai justificar muito do que nós estamos observando. O que caracteriza um período de transição, aqui já foi abordado várias vezes, né? É o mal se acotovelando com o bem. O que é isso? As coisas, né, todas essas duas expressões, elas estão convivendo no mundo físico de uma forma muito intensa. E as pessoas falam assim, não, mas assim como o mal, né, a gente acha que foi de todas as épocas e hoje não tem grandes transformações, foi só a informação que disseminou isso, a gente pode pensar isso em relação ao bem também. Não, também teve durante todo o tempo pessoas que fizeram o bem e tudo mais, como hoje só está mais, né, divulgado, etc. Será? Já dissemos isso aqui também, vamos repetir.
para nós é muito nítido também o crescimento das pessoas voltadas para o campo feliz. Demos o exemplo dos postos de gasolina, que durante muito tempo, o que eles faziam? Vendiam gasolina, óleo, troca de óleo, sei lá o quê. E aí começaram a fazer o quê? Arrecadação de cobertor, agasalho para as pessoas necessitadas. Isso, na época, nos chocou. Olha que interessante. Um posto de gasolina arrecadando para quem está com frio ou fome. Uma instituição financeira, os bancos, fazendo campanhas, não só de alimento, mas também de cobertores. Então, foram situações que para nós foram muita novidade. Foram mudanças significativas. Estou pontuando uma coisa, vamos dizer assim, mais superficial, mas nos terrenos individuais a gente vê pessoas fazendo coisas belíssimas e que as pessoas não têm notícia. Né? Então, já dissemos isso, é característica de um processo de transição. É o mal se acotovelando com o bem, e de uma forma, às vezes, exacerbada. Nós vamos ver expressões de ações positivas muito belas, ao lado de situações complexas, como nós destacamos, da perversidade, da crueldade. Né? Passa por aí. Mas esse aspecto, eu acredito que a grande maioria de nós já trabalhou isso, nós só estamos fazendo uma introdução, mas nós queremos pegar um aspecto dentro dessa grande transição. A gente queria chamar a atenção para esse tópico, o que é chamado muitas vezes o esvaziamento dos umbrais. Já ouviram falar disso? Não é? Isso também é uma característica dos períodos que nós estamos atravessando. Mas o que é um umbral? É o inferno dos espíritas? Mais ou menos. Né? Porque se o inferno em outras escolas, né, foi tratado como um processo de punição eterno, sem remissão nem nada, sim, existem leis regendo as ações boas e menos boas, né, dando a cada um segundo as suas obras, como define Jesus, mas sabemos que Jesus apresenta o Criador na figura de um pai, e um pai não vai condenar um filho eternamente a um processo de sofrimento. Então, às vezes, o sofrimento é intenso em função das nossas necessidades de aprendizagem, mas ele nunca será eterno. Existe uma lei de progresso que mais hoje, mais amanhã, nos fará corações melhores para nós retomarmos o nosso destino, o nosso crescimento. Tá? Quem vai falar para nós sobre umbral, primeiro do dicionário, né? Se você pegar umbral, do latim, vai falar das sombras. Tá? Umbral, sombra. Mas, sob a ótica espírita, né, ou espiritual, quem vai clarear isso é o espírito Silas, que foi um grande companheiro de André Luiz, né, aquele médico desencarnado, que começou, de retorno à realidade espiritual, a aprender muito sobre as questões espirituais ao lado de grandes instrutores. Um deles foi esse companheiro Silas, está lá no capítulo 12 da primeira obra da série A Vida no Mundo Espiritual, tá? O livro Nosso Lar. Olha o que o Silas vai falar a respeito do umbral. Não está aqui necessariamente na ordem que vamos encontrar no livro, que ele falou de muita coisa, nós só destacamos alguns pontos. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Esse ponto também é significativo. Tá? Nós somos aquelas pessoas empenhadas no desejo de aprender, precisamos entender tudo isso justamente para que haja a possibilidade de, entendendo a dinâmica, ajustar-se a ela. Então ele fala, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentre-se aí, parece até uma contradição, olha lá. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Parece um contrassenso, né? Não tem interesse da Terra, não tem nada que interessa a vida superior, vamos procurar outro lugar onde tem, né? A gente precisa entender esses ângulos da realidade espiritual, até para se ajustar. Continua o Silas. Começa na crosta terrestre. É zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então o umbral começa onde? No solo do planeta. Tá? Só rapidamente, né? O umbral não é um lugar determinado e circunscrito. Deus criou um umbral. Não, ele não criou um umbral. Quem que criou o umbral? Nós, os espíritos imperfeitos. Porque o umbral é uma faixa vibratória. Quando a gente desencarna, a gente vai para um ambiente que diz respeito ao nosso peso específico do corpo espiritual.
Então, se nós somos espíritos ainda imperfeitos, essa vibração é densa, não alcançamos planos mais altos. Então, acabamos ficando aqui na densidade do planeta. Então, por isso que o umbral envolve, vamos dizer assim, de alguma forma, o orbe terrestre. Tá? Não foi criado por Deus, não. Somos nós, a concentração de grandes números de espíritos, né, em processo de imperfeição, vibrando naquelas condições menos elevadas, formam essa faixa vibratória que a gente chama de região umbralina. Ficou claro isso? Né? Mais à frente, a Terra sendo promovida, espíritos superiores vão vir compor essa comunidade. Espero que nós possamos fazer parte disso. Né? E esses ambientes vão ser totalmente transformados. Porque quando o espírito vai desencarnar, ele vai ter uma vibração diferente, essas vibrações desaparecem. Tá? Então é importante a gente entender isso. Começa na crosta terrestre, né? De quantos do mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Né? Por isso que é importante a gente estudar quais são os nossos deveres. Por que viemos aqui? Reflexões simples, né? Para o nosso dia a dia. Tá? E mais um item só. Nosso lar está fazendo referência à cidade espiritual, para onde André Luiz foi depois da morte. Né? Nosso lar, uma cidade espiritual, tem uma sociedade espiritual. Quem lê o livro Nosso Lar, ou a série André Luiz, essa, né, A Vida no Mundo Espiritual, vai perceber com muita nitidez a organização dessa cidade. Não é? Quem já leu vai lembrar. Tem toda uma hierarquia, governadores e tal, não nos parâmetros da Terra, que são às vezes complexos, mas existia uma grande organização, toda ela voltada para quem? Para o ser, os seres que ali estão em processo de crescimento e de aprendizagem. Então, Cidade Nosso Lar tem uma sociedade espiritual. Mas esses núcleos, referindo aos umbrais, mas nesses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então, está mostrando a expressão complexa dessas regiões umbralinas. Né? E ela começa no solo terrestre. E se nós aprofundarmos na fala de Silas, ele vai falar da influência desse mundo espiritual sobre a nossa experiência física. Tá? Então, muitos dos desafios que nós estamos atravessando, falamos de crueldade e tal, muitas vezes são insuflados por esses corações que convivem conosco de forma muito estreita. Tá? É um processo de identificação mental. Se nós tivermos com pensamentos, sentimentos menos nobres, sintonizamos naturalmente com essas faixas e colhemos o resultado dessa escolha. Isso vale pensar. Né? Tranquilo aí? Importante pensar. Por que a gente trouxe isso falando da necessidade do esvaziamento dos umbrais nesses períodos de transição? Né? Vamos pensar? Uma imagem simbólica, né? Será que esse esvaziamento dos umbrais vai ter um impacto nas relações sociais? Modifica o contexto da nossa existência? Quem ajuda? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando o pensamento, ou pelo menos se eu estou conseguindo alinhar. Vai ter algum impacto no esvaziamento dos umbrais? O que vocês acham? Vai é meio curto. Queria que alguém ajudasse como? Através da influência, né? Eles sobre nós, né? Eles têm oportunidades. Ele vai falar, não, vai lá, a oportunidade para você ganhar alguma coisa, né? Então, tirar do nosso egoísmo. Então, vamos ser mais humanos, né? Ou seja, ajudar o próximo. Espera aí. Vou devagar. Nós estamos falando do esvaziamento do umbral. No umbral estão os espíritos que são, olha lá. Ruins. Exatamente. Não é... Então, a nossa influência... O esvaziamento, não, estou falando, será que o esvaziamento, o trazimento, tem gente que não gosta desse verbo, mas está certinho, tá? O trazimento de espíritos em condição complexa, que são aqueles que estão na realidade espiritual, terá um impacto na nossa sociedade? Sim, terá mais coisas muito difíceis. Oi? Situações mais difíceis. Nós vamos ver situações mais difíceis, não é o que nós estamos assistindo? Nós vamos atraídos, ao contrário, a gente fica puxando para cá. Mas existe um movimento de transição planetária que não é organizado por nós. Existe um projeto sendo levado a efeito.
E quem é o cabeça desse projeto é Jesus. Existe uma programação, assim como, né, a criança entra lá nos primeiros anos e vai, pelo seu esforço de aprendizado, se graduando no campo do aprendizado, assim como os seres vão também, pelos seus esforços, né, e conquistas, galgando experiências melhores constituídas na sua evolução, os orbes também fazem a sua escalada evolutiva. Existe uma escala de mundos e a Terra vai se promovendo nesse movimento. Entende? Hoje nós estamos vivendo transição, a Terra está se candidatando a ser um mundo de regeneração. E esse projeto não é nosso. Nós somos chamados a participar desse movimento, mas esse projeto é de muito mais alto do que a gente imagina. Remete, né, a hierarquia desses espíritos superiores ao próprio Cristo, que é o governador espiritual do orbe. Olha, eu acho que a gente poderia fazer um comparativo com o esvaziamento do umbral, se tivesse um movimento na Terra de liberar todas as pessoas que estão presas nos presídios, que seria um caos. Né? Ouviram lá atrás? Foi falada a questão, podemos fazer um paralelo, né, assim, grosseiro, mais rasteiro, se você tirar todas as pessoas que estão, por exemplo, detidas com crimes violentos, que ainda com disposições felizes, e liberaram para a vida, na vida social. É interessante, né? Bem entendido essa proposta, não estamos aqui para julgar quem quer que seja, mas quando uma pessoa ainda traz disposições, a própria detenção dela é um socorro até para ela mesma, não reincidir crimes graves, comprometendo o próprio destino. Interessante pensar sobre esse aspecto. E ele chama, né, para agir de forma melhor ainda, para você conseguir transformar essas pessoas, ajudar essas pessoas a serem diferentes. Porque isso aumenta a responsabilidade de quem já despertou um pouquinho, de despertar mais e tentar ajudar essa pessoa a se despertar também. Interessante. Essa é a consequência moral da nossa pergunta e é o cerne do nosso estudo. Obrigado. Pois não. Essa ficou um pouco confuso para mim. Me ajuda. Esse esvaziamento do umbral, esse movimento desse esvaziamento, vem de onde? Seriam eles saindo do umbral e vindo para próximo de nós? Seria algo para nos desenvolver? Seria algo para nos atrasar? Seria algo para ajudar quem está no umbral? Bacana. Obrigado pela participação. Isso é tão importante, né, quando a pessoa sinaliza que a nossa fala não foi adequada. Porque nós estamos dizendo, volto só depois dela, pode ser? Ali foi falado que o umbral inicia na crosta terrestre, mas o umbral diz respeito à realidade espiritual, não é isso? Então ali estão espíritos vinculados àquelas faixas, dados as suas graves imperfeições. O trazimento desses espíritos não seria aproximar de nós, eles já estão próximos de nós, que o umbral começa no solo terrestre. O trazimento é para que eles possam incorporar-se, vão ter nova oportunidade reencarnatória aqui no planeta. E é isso que nós estamos perguntando, se vai ter um impacto na nossa sociedade visível, melhor colocando, obrigado, viu? Melhor colocando, se vai ter um impacto visível em função da chegada desses espíritos. Aquele exemplo mesmo que nós trouxemos do Chico, quando ele fala dessa cidade espiritual de espíritos voltados para o sexo em desalinho, é um exemplo clássico, que ele fala, aguarde daqui a alguns anos para você perceber que como esses agrupamentos têm influência nos costumes que nós temos, inclusive hoje. Né? Pois não. A gente tem que perceber que hoje, além de orar e vigiar, a gente tem que ser estudai, orai, vigiai e equilibrar. Sim. Agora, tem uma diferença entre liberar a cadeia, os presídios, e esses que estão vindo do umbral. Porque se Deus é tão misericordioso, Ele não vai trazer todos esses espíritos do umbral e só jogar. Vai trazer, dando uma certa condição, para que ele possa, de alguma maneira, melhorar um pouco mais. Né? Então, a gente sabe que quando se nasce, nasce de alguém. Ou de ou de uma família, e aí é a nossa responsabilidade. Perfeito. Mesmo sendo única ou familiar. E a gente tem 7 anos para poder colocar amor e aprendizado dentro desses corações. Por isso a nossa responsabilidade. Seja em qualquer região do planeta. Sim.
Nós temos 7 anos mais decisivamente, mas temos uma vida inteira para fazer esse movimento. Entendi a colocação, né? Bom, então vamos trabalhar todos esses pontos rapidamente. O que nós estamos dizendo? Da chegada de um agrupamento em situações complexas, vindo fazer parte da sociedade como um todo. Falando assim, fica parecendo que nós, incluindo o Éder, somos os bonzinhos e vem uma turma complexa para dificultar a nossa experiência. Bom, é bom rever. Eu não sei de onde eu vim. Deixa para lá. Então, o que acontece? A convivência social, ela está muito diversificada. Isso aqui é um aspecto simbólico, não é? Uma pessoa que tem como predisposição os valores da guerra e etc., são corações que estão aqui convivendo num mundo como o nosso. Não tem aqueles que estão voltados para a disseminação dos valores da morte? Tem. Mas tem pessoas muito focadas nas expressões do bem efetivo, e às vezes até missionários que por enquanto encarnam, que de vez em quando encarnam por aqui, não tem? Não tem pessoas inclinadas não só ao benefício dos semelhantes, mas também preocupadas com a saúde do próprio planeta? Não tem? Tem. E não tem pessoas que estão distraídas em sono quase constante, sabendo nem o que está acontecendo? Também tem. Então isso aqui é uma imagem simbólica de todo esse agrupamento de nós, os espíritos, que aqui hoje nos encontramos. A transição já vem acontecendo faz um tempo. Tá? Muitos estudiosos definem que ela, 2.000 anos de Jesus, 10%. O dízimo é interessante, né? 10%, 200 anos. Lançamento dos Espíritos, 1857. Livro de resposta de Emmanuel, 2057. 200 anos, exatamente. Então é um período, em termos de evolução, rápido, que tem como proposta o saneamento do nosso orbe. Os espíritos que não estiverem dispostos a se esforçarem no campo do bem vão ser convidados a caminhar numa outra esfera, que não o planeta Terra. Vão ser condenados. Não, é um processo educativo. Não se ajustaram ao plano que agora a Terra precisa caminhar, como já aconteceram com outros orbes, Capela, etc. Né? Então a gente está querendo chamar atenção para isso aqui, por quê? Qual que é a finalidade disso? Alguém que algumas pessoas já trouxeram com precisão e com muita propriedade a finalidade desse processo. Por que acontece? Quais são os benefícios do esvaziamento dos umbrais? Lembra que o Chico falou de uma cidade espiritual voltada para o sexo? Quem estuda André Luiz vai falar que existe até, inclusive, a escola dos vingadores. Já viram falar desse termo? Porque espíritos menos felizes também se organizam. Tá? Não estão expostos nos campos do bem e eles se organizam para criar dificuldades e maldades. É só de quem estudar. Então você pensa, o esvaziamento do umbral pode ter como finalidade, e tem, desestruturar esses núcleos, porque eles estão fomentando linhas de dificuldade. Então, às vezes, tiram alguns elementos importantes daquele agrupamento. E aquilo desmantela aquela organização. É uma das finalidades. Tá? Outra, nós estamos em período de transição. Fechamento desse ciclo. Então, os espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades de se identificarem com os propósitos que a Terra daqui para diante vai precisar. Então, todos os espíritos estão tendo as últimas oportunidades de se modificarem. Então, são trazidos à experiência física para ver se sai daquele contexto complexo, onde, né, o mal, de alguma forma, concorda com o outro. Nós vamos vir para um ambiente novo, quem sabe ele não desperta para a possibilidade de uma mudança. Então, o esvaziamento de umbral tem muito em favor daquele coração que também é trazido. Entenderam? E para nós que estamos aqui, aí nós chegar na colocação tranquila da nossa irmã. Eu não sei se nós somos de um lado ou de outro, se é que tem lado nesse sentido, né? Porque aqui sim tem espíritos que nós não somos espíritos perfeitos, estou falando de uma forma generalizada para não criar pensamentos complexos. Tem muita gente aqui empenhada em se tornar melhor. Está empenhada. Não somos muito diferentes uns dos outros nesse terreno, mas tem uns que estão acomodados naquilo, nas dificuldades em que se encontram, e existem aqueles que estão empenhados na possibilidade de melhorar. É esses que vão para o mundo, para a Terra melhorada. Aqueles que não querem, não vão poder permanecer aqui. Entendido isso? E aí é importante a gente pensar
Qual que é, se é que nós nos identificamos com aqueles que estão tentando uma vida melhor, esforçando para isso, qual é o nosso papel dentro desse contexto? A nossa irmã já trouxe com muita propriedade isso, e é disso que o Emmanuel vai falar. Faltam 15 minutos para o nosso estudo, agora que nós estamos chegando no texto. O que o Emmanuel começa nesse texto, 66, abençoa, né? A primeira frase, olha lá. Deixa que a bênção de Deus te alumie, né? Ilumine o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Ninguém pode abrir mão do amor para viver. Nosso Lar, capítulo 18, amor, alimento das almas. Muitos corações que ainda não identificaram com o campo do bem, talvez foi por fome desse valor. Às vezes são trazidos a ambientes melhorados para experimentar alguma coisa de forma diferente que possa auxiliar no seu mecanismo de transformação. Não é isso? Paulo Estevão, está um companheiro lá, né, foi atendido lá, aí o companheiro cristão chama ele assim, irmão. Ele toma um choque. Ninguém nunca tinha me chamado de irmão. Não é? Isso alimenta. Isso alimenta. Então, o nosso papel é importante nesse sentido. Somos espíritos em processo de crescimento, tem todas as nossas imperfeições, mas nós podemos movimentar isso, apesar da nossa condição ainda de pequenez. Deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Tá? E ele continuou dizendo, observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Tem pessoas assim no mundo? Não é? Tá aí para ninguém, importante é o ouro, acumular ouro, evidência, etc. Ele fala, abençoa e passa. O que é abençoar? Desejar bem. Deseje para esse o bem e segue o seu caminho. Continua Emmanuel. Ninguém conhece, observe os que marcham desdenhosos, abençoa e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Estão assim hoje nessa posição. Se não fizerem disso um processo de melhoria, a vida vai mostrar resultados nem sempre felizes, né? Como mecanismo de reeducação do ser. Vês inquieto os que se desmandam no poder. Acontece? Com alguma frequência. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo. Ostracismo é esquecimento, desprezo, né? Então, muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos a te exigirem considerações e tributos especiais. Está dizendo, tem pessoas que, em função da situação em que se encontra, se acham muito importantes e querem que as pessoas, né, se dobrem, né, ao seu valor, à sua posição, etc. Ele falou, abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes-á aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhe conferiu. Ouves triste os que injuriam e amaldiçoam, abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas admirado os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Desafio para nós, concordam? Não é? É interessante pensar sobre isso, não é? A gente, às vezes,
encontra com uma pessoa, ou situações, umas circunstâncias, a gente vê uma pessoa agindo de forma muito agressiva, às vezes até com crueldade, né? Vitimando alguém. E a gente movimenta dois sentimentos, as mais das vezes. Um de compaixão por aquele que é machucado e de uma certa raiva daquele que agride. Concorda? Não é? E é engraçado como que a vida funciona. Por quê? Aquele mesmo que foi agredido, muitas vezes ele está até se redimindo de um processo. Não estou querendo baratear o processo, tá, gente? Isso não pode ser aplaudido e nem devia ser dessa forma. Mas muitas vezes é daquele mecanismo que ele se redime de situações que ficaram lá para trás. Às vezes ele sai daquela situação melhorado. E aquele companheiro que nós temos raiva, tá, a vida vai cobrar, como aqui foi falado. Você se deparou com essa expressão de maldade, abençoa e passa. Ele vai ter o seu processo reeducativo. Né? Então a gente esquece disso. O Emmanuel fala assim, eu vou adiantar um processozinho aqui. Não te prevaleças está aqui, né? Nesse mesmo texto. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Todos viverão para conhecê-la. E ele ainda vai falar mais sobre essa questão do viverão. Olha lá. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Então, às vezes, a gente vê, durante toda uma existência, uma pessoa desmandando, nesses exemplos que o Emmanuel deu aqui na página, no campo do poder, do autoritarismo, da viciação, e a gente fala assim, nossa, mas parece que a iniquidade é que campeia, que sai vitoriosa, fica parecendo, né? Pessoa que tem poder, durante toda uma existência, com todo o campo de facilidade. Por quê? A nossa visão é restrita. A gente quer imaginar um período curto de uma existência física, esquece a vida eterna. Hoje, ainda que ele dure 150 anos aquele ser, uma hora ele desencarna e vai ter que prestar as contas. E quando prestar as contas, acorda para a necessidade da mudança e vai o quê? Viver. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Ontem fez isso e aquilo, Deus gerou a raiva na gente, hoje ele renasce com um processo complexo no processo reeducativo. E qual que é o sentimento que a gente tem quando vê essa pessoa hoje? Piedade, compaixão. Nossa, onde estava Deus que permitiu isso? A mesma pergunta que nós fizemos quando estava agredindo. Onde estava Deus que permitiu isso? Não é curioso? Basta a vida para retificar os erros da consciência. E se voltarmos lá em cima, não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus. A gente estuda sobre os atributos do Criador. E o que a gente aprende? Deus é infinitamente bom, mas também infinitamente justo. Ele é inteligência, questão primeira do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema. Então nós somos inteligências o quê? Relativas. Não é? Nós somos inteligentes. E a gente quer ter a pretensão de ter os critérios melhores na reeducação dos filhos de Deus. Não é engraçado? E é engraçado que isso acontece inclusive nos meios religiosos, onde a gente fala tanto de Deus e das suas grandezas. Mas na hora de cumprir a justiça a gente segue sob o meu critério. Não está demorando muito. Gente, Deus tem os melhores mecanismos para corrigir a cada um dos seus filhos. Ponto final. Não eleja o braço da justiça vingador, porque isso é problema para nós. Para nós. Né? É nesse sentido. Por isso que o Emmanuel fala, abençoa e passa. Né? Abençoa e passa. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Pegamos as obras de André Luiz e vamos ver os exemplos dos processos de reencarnação. Os erros de determinados elementos, a gente fica meio chateado com o que ele fez, papá. Na hora que ele vai renascer, acerto de contas. Dores, sofrimentos, dificuldades. Não é isso? Então é importante a gente refletir sobre isso. Porque o esvaziamento dos umbrais, de alguma forma, é a volta de muitos corações para o início de um processo de
restauração. Mas por que esses espíritos estão ao nosso lado? Porque a gente se julga bonzinho, não é assim? Mas estou empenhado no campo do bem. E isso é fato. Nós estamos empenhados no desejo de acertar. Por que permite Deus que esses espíritos que vão renascer aqui dificultem a minha estrada? Às vezes não pensamos assim? Concordam que nós também viemos de uma estrada complexa? Será que não temos também que resgatar os nossos erros? Será que esses companheiros acabam não sendo um instrumento de nossa redenção ou de aferição dos nossos valores para ver se nós estamos em condições de merecer uma terra melhorada? É uma reflexão importante. Não é? Porque é um processo de aferição. Período de transição é período de aferição de valores. Deixa eu ver se o Éder, com todo esse discurso que faz lá na frente, quando passa por um desafio, deixa eu ver as predisposições dele. Passou por uma situação, deixa eu ver se ele vai querer vingança ou se ele consegue, ainda que com dificuldade, passar e abençoar. Não é? É uma reflexão importante. É essa reflexão que o Emmanuel traz nesse texto. Lá no finalzinho da lição já, diz Emmanuel, inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa. Quem que era esse? Quem que era esse apóstolo? Pedro, não é isso? Inquirido certa vez, Jesus, inquirido certa vez pelo apóstolo Pedro, quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele está falando da necessidade do perdão incondicional. Alguém te feriu uma vez? Se esse mesmo alguém volta a ferir, abençoa outra vez e passa. Né? Perdoa 70 vezes 7. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Ninguém precisa se eleger a ser um cobrador da lei divina. Ai, não é isso que se diz, como é que é? A passagem como tudo. É necessário que o escândalo venha, diz o Evangelho, não é? Não é necessário? Sim. Espíritos muito imperfeitos, no entrechoque de imperfeições, vão surgir escândalos. Necessário que o escândalo venha. Mas qual que é o complemento? Todo mundo sabe de cor. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. A pessoa precisa se redimir. Não, eu vou ser o papel do Criador. Ele está me usando como instrumento de punição para o outro. É uma missão que eu recebi. Existe isso, gente? Não existe isso. Precisa ser um ser humano? Não, às vezes é uma maquininha. Né? Está lá na moeda de cana, usou mal lá, aí opa, a mãozinha foi junto. Né? Está lá com problema na mãozinha, não precisou de ninguém se comprometer consciencialmente e está redimindo sua falha através daquele acidente. Mas pode ser alguém ao nosso lado, como instrumento da nossa redenção? Pode. Então, às vezes, aqueles corações que a gente olha assim e fala, nossa, mas ele tem esse espírito dessas condições. Às vezes estão nos fazendo um grande favor. Não é fácil perceber assim, mas talvez seja nesse sentido. E como foi falado no início da lição a respeito do amor, não é? Ninguém vive, volta em você, tá, Nicole? Ninguém vive sem esse componente que é o amor. Se nós tivermos um entendimento melhor sobre isso, voltar lá no início do estudo, quando foi falado da crueldade, e falou lá do bom senso. Gente, isso é só um estágio. Hoje aquele espírito está assim. Talvez amanhã, se ele tiver tido uma compreensão daqueles que estão em torno, se ele tiver referência para observar, opa, o meu caminho não é o melhor, talvez ele se emende. Isso depende de quem? Daqueles de nós que estivermos em torno. Então, em vez de apontar o erro, quem sabe a gente não pensa em que meios de solução desses mesmos erros. Qual a nossa contribuição para que alguém desperte para a necessidade de uma mudança? Olha, só um minutinho. Nicole. Eu acho que a mistura de forma umbral, de convivência, essa mistura, eu acho que cada elite evolui. Não tendo? É verdadeiramente louco, mas é louco. Às vezes essa pessoa com muita dificuldade, ela tem uma força muito grande
que vai fortalecer outra pessoa nesse lugar. Sim. Né? E aí, ao contrário também. Tipo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade que vai fazer essa outra pessoa mostrar para ela que existem outros caminhos. Perfeito. Então, assim, às vezes a mistura é que faz as atitudes, cada um vê nas suas fases que a gente vê, a gente sempre vê. Pode passar o tempo que for, uma hora a gente sempre analisa alguma coisinha. Sim. A gente às vezes tende a repetir coisas, não só com o outro. Então, eu sempre acreditei na mistura. Sim. Uma mistura faz, às vezes, eu enxergar, às vezes eu encontro com uma pessoa que tem uma dificuldade totalmente diferente da minha, mas ela me mostra coisas que eu não enxergo. Ângulos diferentes, né, cara? Isso é uma realidade que a espiritualidade traz. Na realidade espiritual, normalmente, se reúnem os afins. No mundo físico, é a diversidade, na verdade, é a pluralidade, né, melhor dizendo. Então, essa pluralidade, ela é rica de possibilidades de aprendizagem. Você conviver com aqueles que sempre pensam com você, não te dá a oportunidade de você ver outras formas de pensamento. Se a gente estivesse mais aberto a isso, por isso que a vida tem essas diferenças. A gente aprende com aqueles que seguem à nossa frente e muito com aqueles que seguem também na nossa retaguarda. Mas é preciso ter senso, no sentido de abrir, né, a mente e ver, peraí, deixa eu ver outras possibilidades. Ou até, às vezes até entender como é que o outro pensa, para às vezes ajudar ele a pensar de uma forma mais amadurecida. Esse campo de pluralidade é muito rico nesse sentido. Né? Pois não. Assim, em relação à expressão do escândalo, nós também entra na questão do crime, qual é a nossa responsabilidade de denunciar. Uhum. Eu fico pensando nessa relação, porque às vezes quando acontece uma situação de crime, você traz muito desse lado religioso. A questão do escândalo e aquele que está denunciando o escândalo. No caso de um crime, qual a responsabilidade, por exemplo, de uma mãe que tem um filho que sofre um crime? Você sabe, foi bom você ter feito essa pergunta, sabe por quê? Estou vendo aqui que eu soltei uma parte. Eu soltei uma parte, e foi mesmo que eu estou lembrando aqui. Que bom que você trouxe a pergunta. Espera aí, só um minutinho. Ver se eu consigo responder. Soltei mesmo uma parte importantíssima. Eu soltei ela de propósito, que eu ia voltar nela, e não voltei. Olha o que ele fala aqui. Depois não te prevaleças da justiça, que eu falei, vou inserir alguma coisa aqui, esqueci desse parágrafo aqui, fala assim, se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que te perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Aí que ele vem com aquela frase, basta a vida para retificar os erros da consciência. E a gente fica perguntando, quem é? Porque aqui falou do filho, da mãe, do pai, está falando de núcleo, acima de tudo, familiar. Quem são os corações que aparecem no nosso núcleo familiar? Aqueles que caíram de paraquedas, não é isso? Na família do Éder. Não. Então são corações que guardam vínculo conosco. E se guardam vínculo conosco, nos trazem situações complexas, é preciso que a gente amadureça essas concepções. Para ver se a gente consegue efetivamente redimir-se dos nossos processos ou auxiliá-lo no que seja justo. Mas claro que isso tem que ter bom senso. Nós não podemos ver um crime acontecendo à nossa volta e aplaudir, jamais. Não há problema nenhum nós encaminharmos isso para quem tem autoridade na área. Eu vou encaminhar isso para um processo judicial. O que eu não devo fazer é desejar mal para o outro. Tomar providências na contenção de uma situação que pode se tornar ainda mais complexa é medida de caridade, quando bem entendida. Então não viemos aqui para aplaudir expressões do erro e nem concordar com nada disso. Quando o Emmanuel fala abençoa, é não desejar mal. Porque quando uma pessoa tem um grave erro conosco, sob a ótica espiritual, a visão é diferente da nossa, as mais das vezes. Nós vamos interpretar aquilo como um espírito que está adoentado. E um doente precisa de remédio. E não da nossa reprimenda ou da nossa vingança. Então, às vezes nos machuca. Poderia ter sido uma máquina, como nós demos exemplo. Às vezes nos machuca. Mas o conhecimento vem em nosso socorro para tentar administrar melhor essas dores e esses sofrimentos. É fácil?
Não é, gente. Todos nós atravessamos momentos difíceis. Né? Às vezes é dentro de um lar, é o chefe complicado, autoritário. Todos nós já vivemos situações assim. Em algumas de forma mais complexas, outras um pouquinho menos complexas. Tomemos as providências que acharmos justas com esses padrões que nos são ensinados. Mas guardemos o cuidado de não guardar o desejo de prejuízo dos nossos irmãos. Vale pensar. Nós ficamos por aqui. Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que... Começou quando você escolheu o esposo. Eu escolhi ele apareceu. Apareceu. Eu não sei se eu entendi a pergunta dela, a questão de denunciar e o que fez. Uhum. Não sei se eu entendi direito. Ela fala com quem denuncia. E não, porque é como se ela tivesse entendido o seguinte: preciso que o escândalo venha, mas ai daqui por onde vier. Por quem? Parece que a questão de. Ai daquele que denunciar, é isso que você entendeu? E não de quem acometeu. Então vamos voltar lá. O que não ficou claro? Alguma coisa que ficou pendente. A questão da expressão, quando fala assim, é necessário que venha escândalo, mas aí é aquele que denuncia. Por quê? Uma sensação que, tipo assim, se você denuncia, se você... É como, por exemplo, um crime, você denuncia para a polícia, dá uma sensação tipo assim, ai daquele, como se... daquele que denunciou o crime. Não, peraí, vamos devagar. É necessário que o escândalo venha, ai de quem, por quem o escândalo vier. É essa a colocação. Por quem ele vier. Não é quem vai denunciar quem cometeu o crime. Isso aí é a consequência moral do aprendizado. Não tem nada errado você tomar uma decisão para que o mal seja contido. Aí que está, vamos dizer assim, o ponto sensível da questão. Porque a expressão dá uma sensação que é muito pior aquele que está denunciando, que está... Não guarda relação com essa denúncia, não guarda relação com essa denúncia. A denúncia como de quem está fazendo o ato, né? Essa denúncia que está falando, por exemplo, eu cometo um crime qualquer. Não é crime. Eu cometo esse delito de colocar para fora uma coisa ruim. Uhum. Então, a responsabilidade é minha. Sim. Não é de você que denuncia que eu coloquei. Não é isso. É a minha responsabilidade. Eu vou roubar um minuto, eu sei que já são 10:10. Mas eu acho que é importante a gente pensar. Vou ver se eu consigo reformular nossa resposta para ver se ajuda. O problema não é tomar as decisões que são precisas, volto a dizer, para a diminuição ou a contenção do mal. A pergunta é, será que as nossas predisposições são nessa direção ou elas não estão recheadas do nosso desejo de vingança? Não é? Porque a gente vê, isso às vezes a nível coletivo, né? A gente vê cenas que já apareceram nos jornais, isso faz muito tempo, né? Uma pessoa que era reconhecidamente um malfeitor, ele foi na fuga de um roubo, não sei o quê, na hora de fugir ele foi atropelado por uma viatura, acho que foi um ônibus na época. As pessoas todas aplaudiram. Bem feito, pegou o que tinha. Isso é contenção do mal? Será que não está manifestando a nossa desejo de vingança que a gente ainda carrega em nós? Sabe? Então, o denunciar, reter, tem gente que é advogado, tem gente que é juiz, são posições delicadíssimas, que eles precisam conter o mal. E isso não é fácil no jogo das circunstâncias, mesmo porque tem relatos dessa e daquela condição. O problema nosso não é identificar o mal e tentar contê-lo, às vezes através de uma denúncia. É o sentimento que a gente carrega nesse movimento. Se ele não, preciso conter isso, porque isso aqui não pode seguir adiante, vai prejudicar a ele mesmo e a outros corações, ou se outro, vou fazer isso, que ele vai ver o que ele merece, e aí a gente está carregando com os sentimentos, é só isso. O Haroldo Dutra, ele fala muito sobre isso, né? Ele é um juiz de direito da vara criminal, Não é? espírita, Isso. e muitas vezes ele foi questionado no final, às vezes, de uma sessão, né, de julgamento, da família chegar e falar assim, é só isso. Porque tem aquele sentimento, né? Ele condenou uma pessoa, um crime, e é só isso. É. Nós temos dele sem ideia. E o que mais a gente pode fazer a não ser isolar essa pessoa? Exatamente. Aquilo que pode ser feito, mais nada, né? Exato.
por isso que é importante a gente ver, lá vai eu esticando, né? Tem um capítulo que eu acho lindo lá no livro Vinha de Luz, salvo engano é o 160, depois as pessoas nos ajudam, mas ele chama Respostas do Alto. E fala que muitos de nós fazemos as nossas preces, às vezes não vemos resultados, ficamos esmorecidos, e ele vai falando da necessidade dessa confiança. Só que ele fala assim, com outras palavras, claro, né? Mais acertadas, inclusive, a resposta do alto às vezes vem de uma forma que nós não esperamos. E às vezes até contrária aos nossos desejos. Então ele chega a dizer que às vezes a resposta do alto é a retirada do ser do campo da vida. Para quê? Para que ele não reincida em erros ainda mais graves. Às vezes o espírito é retirado da vida física, desencarna, como proposta de cima, para que ele não reincida em processos mais graves. Então, a quem que está visando aquilo? Aí a mim, agora tomara que ele morra? Não, não existe isso. Para os espíritos superiores, não. Deixa eu ver, esse alimento ele precisa ser retirado porque está se complicando. Vamos retirar ele desse contexto, para ver se isso ajuda ele a melhorar-se. Né? Então a gente está tentando alavancar situações que possam nos ajudar a alimentar esses sentimentos que os espíritos superiores já demonstram e nos sugerem, né? Em nome da nossa própria alegria, da nossa paz e do nosso crescimento. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade das reflexões que nos chegam. Desafio, sim, para o nosso esforço diário. Facilmente vencemos expressões de desconforto, um arranhão que nos fazem, mas às vezes, né, agressões complexas e tudo mais, às vezes acordam em nós expressões menos felizes. Auxilia-nos, Senhor, para que consigamos ser melhores um pouquinho a cada dia. Estimularmos os terrenos do bem para consolidarmos valores novos e superarmos aqueles que nos prendem à retaguarda. Por todos nós, mais uma vez, estamos pedindo. E especialmente pelos nossos irmãos que estão em situações complexas. Aqueles que se encontram, por exemplo, nos presídios, que eles possam encontrar um caminho de refazimento. Todos eles têm valores como todos nós. Ampara-nos a todos e se conosco hoje e sempre. Que assim seja.